Graça e paz, irmãos. A meditação que nós vamos fazer no dia de hoje está baseada no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 até o versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da tarde daquele primeiro dia, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs da comunidade, hoje nós celebramos o dia de Pentecostes, dia que marca o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos. E com o dia de Pentecostes, também se encerra as celebrações da Páscoa cristã. A Páscoa cristã teve início lá no Domingo de Ramos. E aí então veio os eventos da Páscoa, da Ascensão, que foi celebrado no domingo passado, e hoje o Pentecostes, marcando o encerramento então das celebrações da Páscoa. Nós entendemos que o Pentecostes é o dom da Páscoa. Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. Somente porque Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, é que tivemos o Pentecostes. Sem o evento da Páscoa, não haveria o derramamento do Espírito Santo. A narrativa clássica do Pentecostes certamente é Atos 2. Mas hoje eu gostaria de focar em João, o evangelista, porque ele situou o Pentecostes em dois momentos distintos. O primeiro deles foi quando Jesus, na hora da sua morte, inclinou a cabeça e entregou o seu espírito ao Pai. O segundo momento foi quando os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas. Jesus se colocou no meio deles e, soprando sobre eles, disse: Recebei o Espírito Santo. Meus irmãos, que bela imagem Jesus, o João nos narra agora acerca de Jesus. A imagem de Jesus soprando sobre os discípulos o Espírito Santo contém uma riqueza profunda. Significa que ele compartilhou conosco o que lhe é mais vital: sua respiração, seu próprio espírito, com todo o seu dinamismo. Ele soprou sobre nós a sua própria vida, que é vida eterna. E a bendita habitação do Espírito Santo se tornou então para nós cristãos um ponto distintivo. O próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 24, ele escreve: E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Um pouco mais adiante, no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo João escreve novamente na sua primeira epístola: Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu o seu Espírito. E se nós formos então para o apóstolo Paulo, ele complementa estas informações dizendo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 11: E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele há de dar vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Enquanto eu meditava sobre essa
passagem do dia de Pentecostes, eu me lembrei de Gênesis, quando Deus, ao criar o homem, soprou nele o fôlego da vida, e ali nós nos tornamos alma vivente. Mas quando Cristo, no Pentecostes, sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, nós nos tornamos espírito vivificado. Foi o próprio apóstolo dos gentios que afirmou aos coríntios dizendo: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. A bendita habitação do Espírito Santo faz com que Cristo viva em nós e nós vivamos em Cristo. Só assim, meus queridos, a vida cristã, a vida de Cristo em nós, se torna possível. Jesus disse também que no mundo nós passaríamos por aflições, porém ele prometeu que não nos deixariam órfãos. Ele rogaria ao Pai, e o Pai nos daria outro Consolador, para que ficasse para sempre conosco. A palavra Consolador é uma das traduções possíveis de Paráclito, que significa aquele que protege, que defende, aquele que mentoria e auxilia, aquele que intercede e advoga, e, por fim, aquele que consola. O Espírito Santo, o Consolador, é aquele que não nos deixa só em nossa dor. Meus amados irmãos, que tempos difíceis estamos passando. Quanta dor e quanto sofrimento. Famílias vivendo um luto difícil de ser processado, pois não tiveram oportunidade de se despedir, de fazer o sepultamento adequado dos seus entes queridos. Famílias passando por dificuldades financeiras, pessoas que venceram a Covid, porém sofrendo ainda com sequelas físicas. E eu ainda observo no meu trabalho clínico pessoas ansiosas não só pela insegurança do momento, mas também já porque não suportam mais viver o isolamento. E quando eu olho para essa gama de sofrimento, me vem agora à mente a cena de Jesus soprando o Espírito Santo sobre os discípulos. E eu rogo, sopra, Jesus, o seu Espírito sobre nós agora. Precisamos do Paráclito, para que nossas angústias mais radicais sejam transformadas pelo Espírito em serenidade, em calma e também em alento. Que o sopro vital do Espírito neste momento possibilite a vitória da esperança contra o desespero. Que o sopro vital do Espírito neste momento possibilite a vitória da comunhão contra a solidão, a vitória da morte, da vida contra a morte. Que você, meu querido e minha querida, possa experimentar uma ressurreição interior de todos os estados e condições que em você morreu neste tempo de sofrimento. Que Jesus, soprando o Espírito Santo sobre vocês, renovem o vosso homem interior e que suas forças, esperança, amor e fé sejam renovados em Deus pela vitalidade de Cristo, que é distribuída a nós pelo sopro do Espírito. Até agora, meus amados, eu falei da ação do Espírito Santo entre e sobre os cristãos. Porém, há algo ainda que toca o meu coração nesse dia de Pentecostes. É a ação do Espírito Santo na criação. O Espírito Santo é o dínamos, o poder de Deus, que cria e recria. Ele está presente na criação. Ele pairava sobre as águas e agora ele regenera e recria uma nova criação para a glória de Deus. O Salmo 104, versículo 30, nos diz: Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Meus amados, a cada manhã,
a cada planta que nasce, a cada dia que as misericórdias do Senhor se renovam, é possível ver o Espírito Santo renovando a face da terra. Em cada ação humana, geradora de vida e de paz, é possível ver a ação do Espírito Santo. Ele que é a fonte de toda a criatividade, faz e refaz novas todas as coisas. O Espírito Santo é a ternura de Deus que aquece o coração da criação e que tudo sustenta. Esse fôlego de vida, de criatividade e renovação é o sopro de Deus comum que partilhamos com Ele, com todos os outros e com toda a criação. Hoje somos conscientes e podemos agradecer a presença do Espírito em nós e entre nós. O Espírito Santo se faz presente em todos aqueles que se empenham pela paz e pela justiça. Ele é o cúmplice divino em todos os ciclos que favorecem a vida na contribuição para a integridade da criação. O Espírito Santo é ternura de Deus. Ele nos ajuda a desenvolver o nosso próprio potencial de ternura, de cuidado e de resistência frente a todas aquelas situações e forças que desintegram a vida. Falar do Espírito e celebrar Pentecostes é, portanto, celebrar a festa da vida. Ele, o Espírito Santo, é o sopro último, o dinamismo vital que pulsa em todas as expressões de vida que podemos ver e que nelas se manifesta. Não há nada onde não possamos perceber a presença do Espírito Santo. Nada que não nos fale dele. Ele é o ambiente da realização do ser humano, porque nele a vida adquire profundidade e consistência, dando-nos firmeza, equilíbrio e iluminação. Firmeza à vontade, equilíbrio aos sentimentos e iluminação à nossa mente. O Espírito é esse sopro de vida que transformou o barro inerte do primeiro homem numa imagem de Deus. Mas o sopro do Espírito continua hoje a transformar a imagem de Deus em nós, transformando o egoísmo no amor partilhado, o orgulho num serviço simples e humilde. É o Espírito Santo soprado sobre nós, que nos faz vencer os medos, superar as covardias e fracassos, derrotar a desilusão, reencontrar a orientação da vida, readquirir a audácia profética e testemunhar o amor, sonhando assim com um mundo novo e melhor pela implementação do reino de Deus. O Pentecostes nos ajuda a ter consciência da presença contínua do Espírito Santo em nós, em nossas comunidades, assim como no mundo. Assim, meus amados, que Deus nos dê um coração atento ao consolo do Espírito Santo, atento aos seus apelos, atento às suas indicações e também aos seus questionamentos. Em nome de Jesus. Amém.